Então, significa que Donovan Desmond pode ler a mente das pessoas? Não é possível. Eu não acredito no que eu li no capítulo 110 de Spy Family. Será que a Operação Strix está fadada ao fracasso? Já que Donovan e Lloyd já se encontraram antes? Ai, caramba! São muitas perguntas para poucas respostas. E vocês precisarão ficar atentos a tudo que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo, porque as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar e vai chegar o momento onde Anya e Donovan vão se encontrar. É nesse instante que descobriremos toda a verdade. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje estamos aqui para o capítulo 110 de Spy Family, onde soltaram mais uma bomba no nosso colo, porque agora Melinda diz que Donovan Desmond, o seu marido, pode ler a mente das pessoas. Não só que ele é um alienígena, mas que ele pode ler a mente das pessoas, então ele tem os mesmos poderes da Anya. O que traria até significado para aquela cicatriz na sua cabeça. Será que realmente ele passou por certos experimentos e ele se diverte controlando as pessoas porque sabe ler a mente de cada uma delas? Ou será que isso é apenas uma histeria de todas as pessoas que já estão imaginando que tudo que a Melinda diz é verdade? É, pessoal, muita calma nessa hora porque precisamos questionar tudo o que está acontecendo em Spy Family, certos diálogos que nós já tivemos com a Melinda, porque ela pode estar muito errada, viu? Por isso, nunca admitam nada que ela está falando como verdade até descobrirmos de fato o que é a verdade, beleza? Então cola com o Mano Joe para mais esse vídeo, nós vamos comentar sobre tudo que rolou nesse capítulo bombástico de Spy Family. E não se esqueçam, pessoal, sempre fiquem no vídeo até o final. E agora, agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E bora para mais esse vídeo. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa com a Melinda reafirmando o que ela disse no capítulo passado, que sim, o seu marido é um alienígena. O Lloyd fica sem entender, mas mesmo assim ele diz: poxa, entendo, só que o que você viu nele para imaginar que ele seja um alienígena? Quais são as provas disso? Enquanto em seus pensamentos ele imagina que talvez, assim como nós dissemos no capítulo passado, Melinda pode estar trazendo em forma de metáfora que o seu marido é um alienígena, afinal ela não sabe o que ele está pensando, então logicamente, como ele é muito estranho, não sei o que ele está pensando, ele deve ser um alienígena. Bom, é nesse instante que Melinda começa a tremer e diz que ela não consegue se libertar daquilo, ela não pode falar, porque se ela falar e aquela pessoa descobrir, ou então se aquela pessoa descobrir que ela tá fazendo isso, que ela tá contando alguma coisa sobre o seu marido para as outras pessoas, alguma coisa pode acontecer, o que pode nos ligar a um fato traumático na sua vida com o Donovan, talvez uma conversa que eles tiveram, uma memória traumática, uma situação que marcou muito ela, que deixou ela com muito medo. Então, por enquanto, são apenas possibilidades. Mas o Lloyd tenta acalmar ela dizendo: calma, ninguém aqui vai lhe fazer nenhum mal, nós estamos numa parte médica aqui, eu não vou sair contando pra ninguém, então pode se sentir segura, você pode contar as coisas e tal. Só que ela diz: não, não é isso. E aí ela se levanta revoltada ali, brava pra caramba, mas brava no sentido de: cara, você não tá me entendendo. Até porque ela não contou tudo para o Lloyd, então não tem como ele entender o porquê da sua revolta. Só que isso demonstra cada vez mais o transtorno que ela tá tendo dentro da sua própria mente e o que o medo faz com ela. Faz ela tremer, faz ela gritar de raiva, faz ela se sentir completamente perdida. É nisso que a empregada dela, que está de fora da sala, acaba se assustando porque ouviu os gritos da Melinda e aí já pensa em tentar ajudar ela de alguma forma. É nisso que a nossa querida Nightfall acaba ajudando o Lloyd, já que ela já oferece ali um chá e diz que é uma enfermeira psiquiatra, então ela também pode conversar com a Nola e assim tirar algumas informações dela, talvez algumas coisas que a sua chefe, por assim dizer, não consiga explicar exatamente, já que elas se importam muito com a Melinda. Nós percebemos que as pessoas que estão próximas dela são as que mais dão apoio à Melinda, o que é estranho, visto que a família poderia ser muito mais importante nesse caso, como o marido ou então os próprios filhos, mostrando mais uma vez a distância que temos aqui na família dos Desmond. Então ela resolve se sentar, tomar aquele chazinho que a Nightfall lhe ofereceu e aproveitar e também conversar com
com a Nightfall contando algumas coisas sobre a sua senhora. Afinal, dependendo do problema, não é só o paciente, o médico que podem ajudar nesse caso, como também pessoas que estão de fora, como pessoas próximas a ela. Então foi uma bela sacada da Nightfall que vai tirar algumas informações para confirmar com tudo que a Melinda estava falando dentro do consultório do Lloyd. Nisso, o Lloyd começa a acalmar a Melinda e diz que eles, como médicos, sempre estarão ao lado de seus pacientes e que se ela sofreu algum tipo de abuso por parte do Donovan, a sugestão dele é que ela saia daquele local imediatamente e busque algum tipo de abrigo. E até mesmo eles podem providenciar de alguma forma, eles podem ajudar de alguma maneira a proteção para os seus filhos caso necessário, porque jogando essa bomba na mídia, por exemplo, eles claramente conseguiriam destronar os Desmond e acabaria de fato com o próprio plano da guerra. Claro que não seria tão fácil, porque tem alguns simpatizantes do Partido da União Nacional na promotoria, na SSS e em outros lugares, só que esse tipo de escândalo poderia promover, é claro, a derrocada do Donovan. Só que a Melinda diz logo em seguida que não, ele não fez nada com ela, e ela reafirma mais uma vez isso, e o Lloyd já começa a pensar, será que ela sofreu algum tipo de abuso? Será que o marido dela fez com que ela dissesse isso pra mim agora que ela não sofreu nada? Ou seja, ela está sendo manipulada, controlada, coagida a agir dessa forma? Só que aí parece que o Lloyd toca bem na ferida dela dizendo, olha, pode não ser um abuso físico e tudo, mas algumas palavras ou até mesmo comportamentos podem machucar as pessoas. E se nós relembrarmos ali no capítulo 38 que o Lloyd faz referência nesse capítulo, nesse exato momento, foi quando o Donovan, quando o seu filho tentou conversar com ele, ele simplesmente fez aquela cara tipo... começou a bufar ali, e quando o Damian disse, não, desculpa, não era nada, eu não queria falar nada, e papapá, ele ficou todo felizão, tipo, isso aí, não quero que você fale absolutamente nada. Então esse tipo de comportamento machuca o Damian, e também é um comportamento que pode acabar machucando a Melinda, dependendo de como o Donovan faz. E por isso que eu digo pra vocês, num primeiro momento, não parece ter tido nenhum abuso físico, nem nada relacionado, mas me parece bastante que comportamentos, palavras, atitudes, maneiras de agir demonstram que Donovan não só mudou, como também passou a se afastar cada vez mais da sua família de um jeito que machucou a sua própria esposa. Qual terá sido esse tipo de abuso? Nós não sabemos. Por quê, gente? Porque assim, a gente está se baseando muito no que a Melinda está dizendo e vocês estão esquecendo de algumas partes na hora de ler o capítulo. Por quê? Se vocês se lembrarem, no capítulo passado mesmo, a Melinda disse que já frequentou aquele hospital durante a guerra e no pós-guerra. Ela já foi tratada ali por alguns psiquiatras, embora não pudesse chamar aquilo de psiquiatria segundo o próprio Lloyd, mas vocês perceberam, ela já foi tratada antes. E na guerra, provavelmente é antes até mesmo dela se casar, ou então quando ela já estava casada com o Demetrius, mas não estava ali com o Damian. A guerra, pessoal, já acabou faz um bom tempo, e aí entrou nessa Guerra Fria, onde as pessoas não lutam entre si normalmente, na parte física eu digo, então a gente também tem que questionar se a guerra de alguma forma já afetou a Melinda anteriormente e posteriormente, em algum momento do seu casamento, algo fez com que ela criasse um trauma terrível do seu marido. Até porque a falta de comunicação ou uma comunicação ruim, não exatamente a falta dela, podem criar ali atritos ou até mesmo pressuposições de algo que nunca aconteceu ou de que uma pessoa é tal pessoa sendo que ela não é. Se lembrem bem do capítulo 93, não lembro exatamente quando aparece o Demetrius, que o próprio Damian disse que o seu pai sempre acompanhava o seu filho, ou seja, o Demetrius quando ele era pequeno nos estudos, ficava o tempo todo com ele. Agora, por que ele ficava o tempo todo com o seu filho e agora não fica com o Damian? O que mudou nesse meio do caminho? Tudo parece acontecer quando o Damian nasce. Lembrando que o Damian tem mais ou menos a mesma idade da Anya, então se eles têm a mesma idade e a Anya nasceu com aqueles poderes, fez parte daqueles experimentos para trazer a paz mundial, detalhe, a paz mundial, o que pode até ligar ao fato de que aqueles cientistas tinham boas intenções e alguém lá no meio, o próprio Donovan, quem sabe, tenha más intenções com esse tipo de poder e tudo, porque com a revelação que ele pode ler mentes que nós veremos aqui nesse capítulo, nos faz imaginar
um monte de coisas. Por isso sempre tenham muita calma nessa hora, nós temos que ler outros capítulos, fazer algumas ligações, porque alguma coisa mudou a partir do nascimento do Damien. Claramente tem tudo a ver com esse personagem. Não à toa, a Melinda carrega uma raiva e amor ao mesmo tempo pelo seu filho, o que é muito estranho. Pode até ter ocorrido um transtorno pós-parto, já que ela não teve uma gravidez muito boa, alguma coisa assim também pode ter acontecido, então são várias possibilidades que a gente pode criar aqui e que muitas vezes não tem até mesmo envolvimento direto com o Donovan. Já pensaram na possibilidade da Melinda estar interpretando algo surreal porque aconteceu um trauma com ela na gravidez ou na hora de parir o filho, alguma coisa assim? Porque já que ela mencionou no capítulo passado que já se tratou no médico, a gente pode desconfiar de tudo. De todo jeito, parece que o Lloyd pegou ali no ponto. O que deve machucar a Melinda, no caso, não seja uma agressão física, mas sim uma agressão talvez verbal, alguma coisa que ele fala, alguma coisa que ela viu que deixou ela com medo. E por isso o Lloyd diz assim pra ela: olha, você pode não ter sofrido nada, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas que você está sofrendo, eu tô vendo aqui. Você tá tremendo, você não tá legal. E se você veio aqui pra procurar por ajuda e quer lutar contra esse sofrimento, eu estou aqui para te ajudar. O detalhe é que o Lloyd percebeu que ela está sofrendo de alguma maneira, ela sabe que está sofrendo e que precisa mudar. Só que aí ela entende que, bom, tá tudo lascado já, né? Porque quando eu vim pra cá, nesse consultório pra pedir ajuda e tudo, já estava tudo perdido no final das contas. E aí o Lloyd não entende exatamente o que ela quer dizer com isso, mas ela começa a explicar quando talvez tenha iniciado esse trauma. Ela não se lembra exatamente, a primeira parte que ela diz foi: logo depois do meu primeiro filho nascer? Não, com certeza não foi aí. Será que foi depois do meu segundo filho nascer? Bom, ela não consegue se recordar, mas sabe que foi há muito tempo. E que em um certo momento o Donovan mudou. Ele começou a se afastar de quem era próximo a ele e passou quase a não falar mais, ou seja, não conversava mais com as pessoas. Detalhe, o Damien se lembrou que ele estava perto do Demetrius, como eu disse pra vocês, então ele tinha ali uma convivência maior, ele falava mais. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, talvez tenha um significado ali direto com a sua cicatriz, e se a Anya foi um experimento que nasceu mais ou menos na mesma época do Damien, faz sentido que essa cicatriz está implicitamente ligada a essa mudança de comportamento do Donovan. Então o primeiro detalhe é que em algum momento ela percebeu que ele mudou. Num segundo momento, ela passou a interpretar, perceber que o seu marido na verdade foi substituído. Na verdade agora quem está ali é um alienígena e o seu marido foi levado por um planeta distante. É estranho pro Lloyd, porque mesmo no teste cognitivo, ela passou, não tem nada de anormal ali, pelo menos nos testes preliminares. Não faz sentido o que ela tá falando com o que foi apontado no teste, o que dá pra levar como verdade o que ela está dizendo, ou seja, ela realmente acredita naquilo, não que seja verdade, mas que ela realmente acredita no que ela tá falando. O Lloyd chega até a comentar sobre a síndrome de Capgras, e pra vocês que não conhecem, é um transtorno psiquiátrico que faz com que o paciente acredite que pessoas conhecidas ou próximas foram substituídas por impostores. E aí, para chegar nessa conclusão que o seu marido de agora, aquela pessoa de agora, é um alienígena que foi sequestrado e levado para um planeta distante e tal, se resume no fato de que após eles terem algumas conversas, ela foi percebendo pouco a pouco que ele estava diferente, e isso é algo que a assustava muito. Na verdade, pessoal, na tradução do português está escrito "foi algo terrível", mas do inglês tá querendo significar pra gente que é isso que assusta ela, essa transformação, ou então descobrir que ele é um alienígena, que não é mais o seu marido e tudo, e algo muito a mais do que isso para ela achar que ele é alienígena, né, já que o seu filho parece ter confirmado, o seu filho mais velho, porque Donovan Desmond consegue ler os pensamentos das pessoas. Bomba, 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 bomba! Nessa hora, o mesmo choque que o Lloyd teve, eu também tive, porque, meu Deus do céu, não é uma revelação, não se confundam, pessoal. Muita gente tá dizendo, eu sabia que ele lia mentes. Não, isso não é comprovação nenhuma. Tá falando aqui o que a Melinda acha, o que o filho dela, o Demetrius, também acha. Só que nós temos algumas possibilidades que fazem com que tudo isso que ela tá pensando seja uma tremenda de uma mentira e apenas algo que ela está imaginando. Tanto que ela não parou para pensar em alguns detalhes, porque ficando presa no seu próprio
mundinho, escondida muitas vezes, pensando com a sua própria cabeça. Por quê? Ela tem medo de contar para as outras pessoas o que ela acredita, esse tipo de coisa. Nós já vimos que na amizade que ela tem ali com as outras ricaças e tudo, lá nobreza, lá do país e papapá, ela não se abre completamente, ela se abre com a Yor. Então, para não pensar que ela tá maluca, esse tipo de coisa, ela evita contar isso para as pessoas. E evitando contar, ela apenas fica no seu mundinho e começa a acreditar apenas no que ela mesma pensa, vive ali dentro de uma bolha e nunca sai dessa bolha, nunca vê alguns outros pontos de vista. Então ela diz ali que o Donovan é um telepata. Por isso que confidencialidade não adianta de nada, ele vai acabar descobrindo de alguma maneira, lendo os seus pensamentos. O Lloyd pensa que delírios como, poxa, aquela pessoa sabe exatamente o que eu tô pensando, esse tipo de coisa, são bem comuns de acontecer, e que ela pode estar colocando a culpa de uma situação na qual não pode fazer nada, ou seja, é algo que está totalmente fora do seu controle e por não conseguir fazer nada, ela acaba pensando dessa forma, que ele consegue ler mentes. Então ela acha que aquele homem suspeito é perigoso e ela sabe que ela tem que proteger os seus filhos, mas o medo toma tanto conta dela, acaba deixando ela tão desesperada ao ponto dela proteger apenas a si mesma. E se os seus filhos fossem ignorados ou então abandonados, ela concordaria ali com o seu marido, porque ela não sabe o que ele pode fazer. Ou seja, na tradução do espanhol e também do inglês ficou melhor aqui para entender, tá? Porque quando ela diz sobre cumprir a vontade dele, bom, ela tá dizendo assim que se ele ignorar ou abandonar os seus filhos, ela vai concordar com tudo porque ela não pode fazer nada. Ou seja, aquele cara tem o domínio completo sobre as ações da Melinda. O Lloyd aceita que ela diz que deve ser muito difícil para ela, mas olha aí o ponto da coisa. Ele toca numa coisa que ela nunca tinha pensado, tanto que ela tem um tipo, opa, não, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque o Lloyd pergunta assim, o seu marido já te disse alguma vez que você tem que fazer essas coisas? Ele disse pra você, faça exatamente o que eu disser? E aí então ela nega, ela fala, não, ele nunca disse isso. E aí é estranho, porque se ele nunca disse isso, como que você sabe a vontade dele? Por isso que é muito importante aceitar o que o paciente diz, mas logo depois também confrontá-lo com uma outra visão que ele ainda não viu. Por isso que o Lloyd agora vai falar sobre a falta de comunicação. Como não tem comunicação entre a Melinda e o Donovan, ela pode acabar interpretando algumas coisas, ou então quem o Donovan é de fato, mesmo sem ele ser aquela pessoa. É como eu dizer aqui pra vocês, pessoal, nossa, eu gosto de anime. Então logicamente você é uma criança? Então você nunca conversou comigo, mas você já presume pela falta de comunicação que nós temos que eu sou uma criança apenas porque eu gosto de anime? Mesmo sendo mais velho? Entende aqui o ponto? Enquanto não há comunicação entre as pessoas não compreendem o que é gostar de anime de fato, como pessoas mais velhas também gostam, ou então outras coisas. Então a gente acaba criando na nossa própria cabeça algo que simplesmente não existe. Por isso que o Lloyd disse que as falhas de comunicação entre as pessoas ocorrem em maior parte devido a leves distorções na cognição dos envolvidos, ou seja, você não consegue entender o que a outra pessoa está falando e por isso você já interpreta uma outra coisa. Por isso as pessoas precisam entender melhor essa situação, ter um pouco mais de informação para aí sim poder lidar com aqueles medos e tudo, porque às vezes são coisas que estão apenas na nossa cabeça. Só que como isso está envolvendo uma terceira parte, digamos assim, né? Terceira parte ali seria o Lloyd, mas está envolvendo ali o Donovan no problema da Melinda, o Lloyd aconselha ela a, quem sabe, trazer ele também para uma consulta junto a ela, para que eles possam conversar juntos, porque, tipo uma terapia de casal, sabe? Porque conversando juntos, eles podem se entender. A falta de comunicação que está tendo em casa pode ter durante a terapia, para que aí ela consiga superar os seus medos, encontrando a verdade sobre o seu marido e o que ele está pensando de fato, e quem ele é de verdade. Mas como ela acha que ele é um alienígena, aí o Lloyd fala assim pra ela, não, mas calma, porque ela já tava ficando ali meio desesperada, tipo, não, vou chamar meu marido aqui, aí que eu tô lascada de verdade, né? Só que aí o Lloyd fala, pô, mas vai que ele é um alienígena bonzinho, né? E ele só veio em paz aqui, a gente não sabe. E outra coisa, ele não precisa ser exatamente um alienígena, quem sabe ele não veio como um ser das profundezas da Terra, ou então realmente, ele valida o que ela disse, tipo, ele talvez possa ter sido sequestrado, mas ele pode ser uma pessoa com poderes sobrenaturais, ou então alguém que veio do futuro, não sei, alguma coisa muito sobrenatural que a gente não entende, como eu nunca analisei um alienígena, eu não sei exatamente o que te falar aqui, mas nas próximas sessões, né, na próxima sessão, nosso próximo encontro, eu vou trazer mais coisas aqui, vou estudar um pouquinho sobre isso, pra poder te ajudar nesse caso aqui, né, eu nunca lidei com alienígenas. Então aí a Melinda fala, próximo encontro, porque ela já tava pensando que não ia rolar esse próximo encontro. Detalhe é que eles não vão se encontrar com o Donovan, provavelmente a Melinda realmente negou ali, né, então tipo, isso daqui não vai rolar, mas ela pode voltar para próximas consultas. E aí é o detalhe,
Será que ela voltará realmente para as próximas consultas se o seu marido descobrir que ela foi numa consulta? Bom, graças ao caderno que o Lloyd acaba entregando para ela, eu imagino que sim, nós teremos novas consultas, porque ele entrega esse caderno e diz assim: olha, toda vez que você se sentir como se os seus pensamentos fossem lidos e tal, você escreve aqui, ó, os momentos que eu senti que os meus pensamentos foram lidos pelo meu marido e como eu estava me sentindo em relação a isso, ele sabendo do que os meus pensamentos estavam dizendo. E aí nós temos um detalhe que pode até ter mesmo um gravador, um mini gravador, alguma coisa, uma escuta ali naquele caderninho. Então, gente, o Lloyd é muito sagaz, ele é um espião, a gente nunca pode duvidar. Bom, é aí então que ele passa mais alguns detalhes para ela sobre medicação, remédios que ela vai ter que tomar para ver se diminui um pouquinho esse negócio da ansiedade, esse medo dela e tudo. E se ela tiver alguma reação, ela volta lá para eles poderem conversar novamente, para passar talvez um outro remédio, alguma coisa assim. E aí, quando fala assim sobre remédio e tipo, como eles tiveram esse tipo de conversa, ela começa a imaginar, poxa, eu tô realmente doente, porque saber que você tem algum problema assim na cabeça, assim, mental, sempre te faz imaginar que, cara, você está deslocado das outras pessoas, você está sozinho, porque é você com a sua própria mente. Isso traz muitos questionamentos na cabeça da pessoa, então ela imaginar ali que ela tá doente acaba entristecendo ela, só que o Lloyd, ele não confirma que ela tá doente. Olha, como eu disse há pouco pra você, é um fato pra mim que você tá sofrendo. E eu vou fazer tudo que eu tiver ao meu alcance pra te ajudar a melhorar. Então, em nenhum momento ele confirma que ela tá doente, porque isso poderia criar mais um bloquinho ali na cabeça dela, mais um fardo na cabeça dela dizendo, poxa, tô doente, tô doente. Então você evita esse tipo de coisa pra que a pessoa se sinta até melhor consigo mesma. Então, caraca, velho, o Lloyd é um baita de um psiquiatra. E aí ele fala, ó, isso não é só pelo seu bem, mas é pelo bem da sua família também. Então você se cuidando, você também cuida da sua família automaticamente. É nesse instante que ela vai embora, o Lloyd começa a conversar com a Nightfall. A Nightfall confirma tudo ali que a Melinda diz de uma certa forma, dizendo, ó, realmente, ela imagina que Donovan foi sequestrado por alienígenas e tudo, não me parece que ela tá mentindo. Então eles vão ter que conferir melhor os resultados da coisa. E aí o Lloyd chega em casa, e Yor já, opa, posso fazer aqui um chazinho, um café, uns biscoitos pra você e tal. Ele fala, pô, eu agradeço aqui e tudo, enquanto a Anya tá lendo todas as informações ali do Lloyd dizendo, opa, mano, como assim, cara? Um ser humano que pode ler o pensamento das pessoas? Isso parece que isso não deve existir, né? Só que a Anya tá lá, tipo, existe. Sou eu. E ele pensa que se existe uma pessoa com esse tipo de poder, o mundo das informações secretas seria completamente destruído. Então, Donovan Desmond, quanto mais eu sei sobre você, menos eu sei de fato. Tipo, não sei nada. Tipo, quem é você? Você é muito misterioso. E aí a Anya toma aquele susto, tipo, meu Deus, o chefão final, o querido Donovan Desmond tem o mesmo poder sobrenatural que a Anya. Aí nós já vimos que Anya talvez vá se encontrar em algum momento nesse próximo arco com o Donovan, para confirmar aí as suspeitas, dúvidas, certezas de muitas pessoas. É ali que a gente encerra esse capítulo. E aí, pessoal, eu li bastante coisa, muita gente falando, não, eu sabia, ele tem poderes mesmo. Gente, calma, não é nada confirmado, foi a Melinda falando. Até então ela falou que ele é um alienígena, nós não sabemos. Spy Family nunca deu abordagem para ter alienígenas e tudo. Agora sim para poderes sobrenaturais. Pesquisas com humanos, tratamento ali nos animais como o Projeto Apple, que o Bond fez parte. Então esse tipo de pesquisa realmente existe, mas com relação a alienígenas, coisas assim, mesmo que tenha soltado lá os foguetes lá para tentar contato com seres de outro planeta, Spy Family nunca deu abertura para isso. Por isso, alienígenas, eu discordo um pouco, né? Acredito que não existe. Mas eu anotei alguns pontos aqui pra gente parar pra pensar. Seguinte, pessoal, pode ser que Donovan, ele tenha olhos em todos os lugares, o que quer dizer que ele pode ter informações sobre toda a sua família. Toda a sua família ali é cercada por alguém, Jeeves cuida ali do Damien, as criadas da Melinda talvez forneçam algumas informações ali, então ele pode ter informação em tudo quanto é canto, como se fosse um serviço de espionagem tipo a Wise. Então por isso pode dar a entender para o Demetrius e para a Melinda que ele sabe de tudo que eles estão pensando. Por quê? Porque em todas as outras conversas, quando tá lá escondidinho, quando tá lá conversando com o melhor amigo, sabendo pra onde ele foi, esse tipo de coisa, ele pode ter olhos em todos os lugares, o que faz com que ele consiga ler o pensamento das pessoas, ou pelo menos que passa essa impressão. Outra coisa é linguagem corporal. Estudar sobre o comportamento humano pode fazer com que você entenda as intenções da pessoa, o que ela tá querendo dizer com uma coisa ou outra, a partir de linguagem corporal. Aliás, vocês não sabem quando o seu
pai ou sua mãe tá bravo, tipo, ele te olha com um olhar assim, ele não precisa falar nada, mas você percebe que ele tá bravo? Ou então você vê aquele amigo que você conhece há muito tempo, tipo, você percebe quando ele tá triste ou quando ele não tá triste? Então, se estudarmos um pouquinho sobre linguagem corporal, a gente chega nesses detalhes também. Então pode ser que o Donovan, por querer conhecer a mente humana, estudou também sobre linguagem corporal, psiquiatria, estudou sobre a mente humana, o que fez com que ele entendesse a mente das pessoas, entre aspas. Por isso, mais uma vez, aqui são apenas possibilidades que eu tô trazendo para vocês. Outra coisa o Donovan pode ser uma fachada, podem ter pessoas controlando ele de fora e por isso ele teve essa mudança brusca, participou ali de um processo ali na cabeça dele, sei lá, tem aquela cicatriz, né? E alguém botou um chip na cabeça dele e tá conseguindo controlar ele de alguma forma. Não sei, pode ser isso também. Por isso que a falta de comunicação entre a Melinda e o esposo podem criar ali não só atritos, mas também distorções do que ele realmente é, de quem ele verdadeiramente é, já que ela tá dentro da bolha da sua própria mente, imaginando que tudo que ela tá pensando é a realidade, que é a verdade. Cada um tem um ponto de vista e conforme você acredita mais nisso, te ajuda até a ter uma certeza sobre o outro que, bom, se você conhecesse ele de fato, você saberia que não é bem assim. Então, essa falta de comunicação atrapalha bastante. Por isso até o Lloyd indicou ali que o Donovan viesse ali junto na consulta e tal, quem sabe, né? Poderia ajudar de alguma maneira. Talvez diminuiria esses medos. E tem o detalhe que a Melinda já participou, como eu disse pra vocês, de consultas médicas psiquiátricas, ou seja, durante a guerra e no pós-guerra. Será que a Melinda já não tem um trauma da guerra e isso acarretou no segundo parto que ela teve, no seu segundo filho, no caso aqui, o Damian? Gente, olha, não sei, ela já se tratou antes. Será que ela não tem alguns probleminhas ali também, assim, tipo, que ela teve já um trauma, não tratou direito, por isso que ela tá voltando agora, já não confiou muito nas pessoas no passado, também não confia agora, mas aos poucos vai confiar? Algum problema, algum trauma pode ter ocorrido durante a guerra ou então no pós-guerra que fez ela ficar assim, além do próprio marido. E aí que a gente entra também numa importância do Damian participar ali do encontro da Anya com o seu pai, já que podemos estar cada vez mais próximos da Anya se encontrar com o Donovan, indo para a mansão do Damian, indo brincar com ele, alguma coisa assim, porque se o Damian, que é o único que parece não saber sobre esse poder de ler mentes, ele acabar descobrindo através da sua mãe numa conversa, alguma coisa assim, que eles pensam isso sobre o seu pai, sobre ler mentes, ele vai se lembrar daquele momento que a Anya revelou que consegue ler a mente das pessoas? Porque aí talvez ele acreditaria na Anya e falaria, Anya, vem aqui confirmar se meu pai realmente lê mentes e tal, né? De alguma forma ele acreditaria que isso é possível, já que seu pai pode ler mentes e sua mãe acha isso, seu irmão acha isso, talvez. Então a Anya talvez também esteja falando a verdade, mesmo sendo uma criança. E aí eles podem acabar se unindo em um arco na mansão e se encontrando com o Donovan. E aí tipo a Anya descobrindo, meu Deus, ele não lê mentes. Às vezes ele passou por um processo antes da Anya, ou seja, como eles ainda não tinham todos os dados ou sucesso ali nos seus experimentos, ele não conseguiu completamente os poderes. Talvez ele leia as emoções das pessoas. Então ele tem um poder sobrenatural que não é o de ler mentes, talvez seja um outro poder também. Também há essa possibilidade, pessoal. Isso foi levantado, eu vi lá pela Paula, mas tipo, a Paula, a minha amiga lá do Discord, então não sei, pode ter sido isso, eu acho que não, tipo, sinceramente eu acho que não. Eu acho que ele deve ter participado de experimentos, mas não acho que ele tenha esse tipo de poder sobrenatural. Porque se isso é verdade, nos levanta a incógnita. Opa, então o Donovan já conversou com o Lloyd, então ele sabe que o Lloyd é espião, mas por que ele não fez nada contra o Wise? Será que ele tá brincando com o país de Westalis e Ostânia? E tipo, ele tá brincando com as pessoas ali? Não me parece ser esse o caso, ele poderia provocar uma guerra no momento que ele quisesse, as informações secretas ele já tem porque ele consegue ler a mente de todo mundo. Ele consegue ler os espiões que se aproximam, ele consegue ler as pessoas também do seu próprio país, então, cara, fica tudo muito confuso, por isso que eu acho que essa possibilidade não existe, ao menos por enquanto, porque aí daria uma vibe de, caramba, ele está controlando todos os países por pura diversão, brincando de Deus, digamos assim, controlando os dois países aqui, opa, gosto de fazer uma guerrinha entre esses dois aqui, então, cara, falar pra vocês, é estranho. Eu não consigo confiar que ele realmente lê mentes, pode ser que seja uma outra coisa. Então, é como o Lloyd disse, falta de comunicação, né? Se você não entende, muitas vezes, o que a outra pessoa tá querendo dizer, né? Você pode criar uma pessoa que não existe. Bom, de todo jeito, esse foi o capítulo de Spy Family, trouxe aqui várias informações pra vocês de vários capítulos, reli vários capítulos, capítulo 1, 38, 70 e não sei lá quanto, 90, tudo pra trazer informação completinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora o Mano Joe tá vazando e eu vou te aguardar daqui a 2 semanas em mais um
um capítulo de Spy Family ou então no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Mano Joe tá indo nessa, até um próximo vídeo, fui, valeu! Sou um alienígena!